os pais de Buda tiveram conhecimento que eles teriam um filho que seria um grande líder espiritual. E a partir daquele momento, eles pensaram em manter, o futuro Buda dentro do castelo, onde ele não tivesse nenhum acesso à pobreza, à doença, à morte, à destruição, à guerra, nada disso. E aí ele cresceu, se casou, teve filho, e teve um dia que ele estava andando no jardim, e nesse jardim ele encontrou uma pessoa doente, ele encontrou pessoas mortas, ele encontrou pessoas em situação de pobreza, e ele analisou a vida dele e percebeu que tudo que ele tinha vivido era uma grande mentira. Não existia aquela felicidade, simplesmente felicidade, não existia simplesmente saúde perfeita, não existia a forma como ele foi criado era uma grande mentira. E a partir dessa reflexão, ele resolveu abdicar de toda a fortuna dele, inclusive da família, para poder se encontrar, para poder entender o que estava acontecendo, quem realmente era ele, porque até o momento tudo era uma mentira. Então ele conheceu alguns monges e esses monges ensinaram para ele, a meditação, ensinaram para ele alguns conhecimentos. Ele fez um grande jejum e durante esse jejum, inclusive ele até quase veio a falecer por causa disso, porque ele ficou muito tempo de jejum e ele entendeu que ele teve naquele momento de, assim, super riqueza e agora ele estava vivendo uma extrema pobreza. O que ele conseguiu? Qual foi o despertar? O primeiro despertar, dele nisso? Não adianta nós vivermos em extremos, nós temos que ir pelo caminho do meio. Nós temos que entender que o equilíbrio das coisas precisam acontecer. E esse equilíbrio faz com que nós passemos pelas adversidades sem cair em vícios, sem cair em acúmulos, sem nos perder, sem perder a nossa identidade. Então esse caminho do meio ele é necessário. Não tem como você viver somente na luz e não tem como você viver somente na escuridão, porque o mundo é dual, tudo existe em dois. A lua, o sol, a saúde, a doença, a pobreza e a riqueza. É uma das leis universais, a dualidade. E essa dualidade faz parte de nós. Todos nós temos uma parte luz e uma parte de escuridão. Não tem como nos tornarmos iluminados se nós não colocarmos os dois unidos. Entende? Não tem como a gente se tornar iluminado se nós não tivermos consciência dos dois lados. Entender as nossas sombras, trabalhar as nossas sombras, lidar com os nossos problemas, lidar com as nossas virtudes, lidar com os nossas questões que precisam ser mais trabalhadas, sejam ela a comunicação, seja ela lidar com a raiva, seja ela lidar com os limites do outro. Não sei, mas não sei qual seja a parte que você precisa lidar, mas isso faz parte da sua escuridão. Então, você só se torna iluminado quando você compreende as suas sombras, quando você vive essas sombras, porque é durante essa jornada da noite escura da alma que nós conseguimos atingir a consciência maior. É assim que a gente consegue elevar os nossos pensamentos e entender, opa, a vida não é isso, a vida não é essa rotina corrida, a vida não é simplesmente nascer, crescer, desenvolver, reproduzir, morrer. Não é só isso. A vida não é só pagar conta, a vida não é só filho, entende? Existe mais da vida. E a partir do momento que você sai desse piloto automático, você consegue acessar as suas sombras. Olha, realmente eu tenho dificuldade em lidar com o próximo. Não, realmente eu tenho dificuldade de falar com as pessoas, de expor as minhas ideias. Nossa, realmente eu tenho dificuldade de me colocar no lugar do próximo. Ou eu tenho dificuldade em lidar com a minha raiva.
Não importa qual seja a sua dificuldade. O importante é você acessar essa dificuldade e trabalhar para poder reduzir ela ou modificar completamente. Então, é só a partir do momento que a gente acessa essas nossas sombras que conseguimos trazer a cura para isso e aí sim nos tornarmos o melhor ser humano que nós pudermos ser. E através da nossa mudança que nós tocamos o outro. Entende? Nós precisamos passar primeiro por esse desenvolvimento para que a nossa mudança seja exemplo para as próximas pessoas. E é dessa forma que nós modificamos o mundo. Então, se você realmente quiser mudar o mundo, se você quiser realmente ser iluminado, assim como os outros líderes espirituais que já passaram por essa terra, você precisa fazer esse trabalho interno. Você precisa acessar, né, quais são as suas sombras, o que você precisa melhorar, qual ser humano que você precisa ser, o que você precisa aprender, quais são as virtudes que você precisa adquirir. E é através disso que você vai se tornar um ser iluminado, assim como Jesus foi, assim como Buda foi, e assim como tantos outros que tem na nossa história, né, durante toda essa existência. E é sobre isso que o Carl Jung quis falar com você só se torna iluminado quando você tem consciência da escuridão.